Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Isoé Podcast. Uma alegria ter vocês conosco aqui no nosso podcast de empreendedores de Franca e região. E hoje, de uma forma muito especial, nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional, principalmente no ambiente de trabalho, com um grande mentor do assunto, que é o Felipe Durans. E eu já quero recepcioná-lo aqui no nosso Isoé Podcast. Sem mais delongas, quero recepcionar você, querido amigo que a gente conheceu pouco tempo, né? Se eu não me engano, acho que faz um mês já, deve ter feito um mês já. Né? Desde a sua primeira palestra que eu presenciei lá. Cara, seja bem-vindo ao Isoé Podcast. Obrigado por você atender ao nosso convite aí. Cara, vamos falar um pouquinho sobre um cara, vamos falar sobre o seu conhecimento, mas é até válido de citar esse grande conceituado, né? Nome, principalmente sobre esse tema, que é o Daniel Goleman, né? O cara que falou lá atrás sobre esse assunto e o quanto que a gente às vezes é muito trapaceado pelas emoções. E esse cara mostrou como você geri-las muito bem e hoje o Felipe vai falar um pouquinho como a gente lidar com ela, principalmente no ambiente de trabalho. E eu trouxe ele em questão de forma excepcional hoje, por isso é podcast. Mas é um podcast para empreendedores. Por que você está trazendo um mentor, um coach? Cara, eu estou trazendo porque a gente precisa aprender, às vezes, lidar com as emoções. Sim. Não é isso mesmo, Felipe? Sim, exatamente. Agradecer aí pela oportunidade, né? Muito bacana estar aqui. Obrigado pelo convite. E sim, vamos falar de inteligência emocional. Daniel Goleman, cara, é um escritor sensacional, um cara incrível. Tem diversos livros dele. Eu já participei não de palestras dele, né, mas de mentorados dele, bem bacana. E, cara, eu acho que, igual você começou falando aí, né, por que trazer um mentor, um coach, né, pra falar? Cara, acho que o grande empreendimento que a gente tem que fazer na nossa vida é em nós mesmos. São nas nossas emoções, da maneira que a gente lidar com as situações. Com certeza. Né? Então, começa aí. Começa o grande investimento. Pelo menos a minha vida se transformou quando eu comecei a investir em mim mesmo. Quando eu resolvi ser empreendedor nas minhas emoções, empreendedor da maneira que eu lido dentro das situações. E sim, hoje eu trabalho em empresa, eu sou intraempreendedor dentro de uma empresa, tenho a minha empresa própria, onde eu sou empreendedor, né? Mas é isso, cara. Bora preparar suas perguntas aí. Isso daí, bora tocar o que a gente tem, porque se deixar eu falar aqui, ó, vocês estão enrolados. Mas foi uma baita introdução, já deu para ver o que você vai abordar conosco aqui. Mas para deixar pincelado para a galera conhecer e se inteirar um pouquinho sobre quem é Felipe Durans, cara, você é formado aí, né? Pelo que a gente viu, você é coach, você também é um profissional master, né, em PNL, que é Programação Neurolinguística. Hoje você atua na Biodoc, né? Isso. Na questão... Especificamente lá na Biodoc, qual a função que você exerce lá? Eu sou Product Owner. É uma profissão aí do presente, vamos falar assim. Já presente. Né? A gente chama de PO no ramo da tecnologia. Então eu trabalho lá, já vai completar um ano. Eu tô nessa área de tecnologia aí, já vai fazer... na verdade assim, eu sou formado mesmo de nível superior, eu sou formado em mecatrônica. Mas a minha trajetória de vida ali, eu não consegui um emprego logo ali... Inicialmente. Formei na faculdade, mas não consegui oportunidade e fui procurar outras coisas. E daí eu busquei outras formações. Então, tenho muitos cursos de coaching, sou Master Practitioner em PNL. Né? Eu fiz minha última formação o ano passado, faz um ano já que eu me formei. Mas eu atuo já como coaching, como palestrante, como mentor, já faz uma década aí já. Já tem um chãozinho muito bom aí. Ô Felipe, vamos começar aqui, cara. A gente quer falar hoje assuntos mais voltados para o ambiente de trabalho. Sim. Que a gente sabe até biologicamente, foi um fato que eu descobri esses dias estudando um pouquinho de biologia, de que o ambiente ele tem uma influência sobre nós de 51%. Essa daí foi nova, você me falou isso ontem. Essa foi nova. O ambiente de trabalho ele exerce 51% de influência sobre nós, enquanto que o resto das nossas partes cognitivas naturais, os próprios hormônios e tudo mais, são os outros 49%. Sim. Então, a gente sabe que o ambiente de trabalho, a gente tem que se relacionar com pessoas diferentes, que às vezes têm pensamentos diferentes, crenças diferentes. Praticamente uma outra cultura. Isso, né? E tudo num lugar só e por muitas horas, às vezes. A gente chama na PNL, a gente fala que a gente não pode invadir o mapa da pessoa, né? Então a gente
entende as pessoas como um mapa. É como se fosse um país um país ali, né? Um mapinha. Uhum. Então, é muito aquele negócio da liberdade, né? Onde que termina a minha liberdade? Onde começa a sua? Sim. Então, a gente tem uma percepção do mundo, a gente tem uma percepção das coisas, a gente tem uma percepção de trabalho. E ontem você me falando desse dado aí dos 51%, eu gosto muito de refletir as coisas. Uhum. Mesmo antes de estudar, mesmo antes de pesquisar, é bom também jogar dentro do terreno fértil, que é a nossa cabeça. Eu gosto muito de lançar perguntas, você sabe disso? Sim. E daí o que acontece? Eu estava pensando, mas por que é 51% e não é 50%, não é menos? Porque, cara, quanto tempo hoje, na nossa sociedade, nós investimos na nossa profissão? Cara, se for ver, é praticamente quase todo o nosso tempo. Sim. Até dentro de casa, às vezes, a gente está levando o trabalho lá para dentro. Então, tem uma influência muito grande. Sim. Porque você chega em casa, eu chego em casa... na verdade, eu trabalho em casa, né? Mas a Michelle chega em casa, a minha esposa chega em casa. E a primeira coisa... O trabalho já tá ali, hein, Michelle? A primeira pergunta que eu faço para ela é: como é que foi seu dia de trabalho hoje? E aí ela me faz a mesma pergunta: como é que foi seu dia de trabalho? Então, até no nosso ambiente familiar e tudo mais, a gente vai falar de trabalho. Lógico, porque nós queremos alcançar coisas a mais, tal, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado dentro da sociedade para a gente não deixar de viver também. Porque acaba que às vezes uma ambiência que é para ser vivida só um lugar, ela acaba que se transportando por outros lugares porque eu acabo que levando ela. Sim. Daí você... eu acho que a maturidade, a idade e também a quantidade de experiência que a gente tem vai ajudando a gente a enxergar a vida de uma maneira diferente. Porque, o que é a vida? Tem inteligência emocional lá dentro do trabalho, mas o Josué do trabalho, o Felipe do trabalho também é o pai, é o esposo, é o filho, é o amigo. E dentro desse cenário, eu acho que o que tem que sempre imperar, o que tem que imperar é o respeito. Sim. Começa por aí. O respeito. Daí não é tantas técnicas, não é, cara, é o respeitar. Sim. Respeitar um momento ruim da pessoa, respeitar uma fragilidade, tentar olhar. Hoje, pouquíssimas vezes, igual você deve entrevistar muitas pessoas, você já reparou o desafio que as pessoas têm em conseguir olhar no olho? Nossa. E o olho é o espelho da alma, cara. Realmente. A pessoa pode vestir qualquer roupa, ela pode mentir ali uma alegria, uma falsa alegria e tudo mais. Mas se você olhar no fundo do olho da pessoa, com sensibilidade, 100% interessado, tá? 100% no tempo presente, não tem como, cara, você não enxergar. Sim. E daí o trabalho, ele é uma ferramenta para a gente se relacionar. Sim. Porque daí que sentido tem? Não, só vou para o trabalho e, lógico, a gente quer recursos financeiros. Nada disso daqui estaria esse cenário bonito, tudo que a gente está vivendo aqui, se não tivesse recursos financeiros, mas gera uma troca de energia. Sim. Né? Então, a gente precisa de olhar a vida dentro do trabalho como também uma dádiva. Com certeza. Mesmo que a gente curte igual, tem feriado, tem final de semana, tem férias, tem tudo isso... Mas não é o trabalho, a gente ouve muito falar, né? Encontre o trabalho que você ama, que você nunca mais vai trabalhar na vida. Por quê? Porque você sente um prazer naquilo ali e tal. Tá, mas e se você ficar 10 anos fazendo a mesma coisa? Aí muda. Muda totalmente. O que mais se ouve hoje? Você chega e pergunta para qualquer pessoa. O que você quer dentro do trabalho? A pessoa fala crescer. Beleza. Eu sempre gosto de fazer uma segunda pergunta, que é, assim, daí define muito. Tá, mas o que é crescer para você? Crescer é ganhar mais? Ou crescer é estar numa posição de liderança? Tá, mas daí vem a terceira pergunta. Tá, mas o quanto você se desenvolve para chegar onde você quer chegar? Ou você acha que vai ser do nada? Você acha que as pessoas têm que te valorizar? Só porque às vezes você acha que faz muito ou tem uma importância, uma função específica? Você trabalhar muito, você fazer muito bem, não quer dizer que você tem as ferramentas, as skills necessárias para você estar na liderança. Porque tem que ter inteligência emocional. Porque árvore que dá fruto é que recebe pedrada. A posição de liderança, ela é uma posição de evidência. Sim. Igual hoje nós estamos aqui. Nós estamos gravando, nós estamos falando. Cara, não tem como. Você está numa posição de evidência. Sim. E daí, isso
vai ser colocado lá no YouTube. E se as pessoas não receberem bem o que a gente está falando e cair hate? Se você não tiver inteligência emocional para isso, cara, não adianta fazer. Né? Então, assim, inteligência emocional a gente é um terreno fértil demais. Tem né? uma frase que eu vi essa semana, você fez até lembrar dela, só que eu não vou lembrar a autoria agora. Mas Não precisa, relaxa. Ela falava assim... Sinta-se à vontade no seu podcast. Sim, esse cara é foda. Faz o que você quiser, você que manda nesse negócio. Ele falou assim, cara, quando você fica enfurecido com a crítica, é porque eles estão certos. E tem uma outra coisa. Quando você fica enfurecido com qualquer coisa, com a crítica, com pessoas e tudo mais, é a emoção que está te dominando. Sim. Aquela pessoa tem o domínio sobre você. Uhum. Se tem uma pessoa que a presença dela te incomoda, irmão, o problema não é da pessoa, não. Uhum. É você que não está sabendo gerir aquela emoção. Exato. E daí aquela pessoa começa a te controlar. Ela te controla. E daí você já... Geralmente a gente sente isso com pessoas que, pô, não são tão legais assim ao nosso olhar, né? E daí você está sendo dominado pelo seu inimigo. Aí vai o que o próprio Daniel Goleman fala, né? A gente, às vezes, lida com o conceito só do coração com as emoções, e aí você fica naquela só de projetar, porque as emoções te projetam coisas que não estão na realidade. Isso. E aí você foge totalmente da razão. Sim. Você anula ela. E às vezes é até difícil você falar com o cara quando está numa emoção tão grande assim, vamos colocar raiva, porque o cara não vai conectar com a razão dele ali em nenhum momento. Hoje a gente... Em lugar nenhum, em pouquíssimos lugares, em lugar nenhum não, porque hoje existem diversos treinamentos e tudo mais. Mas raiva. Muitas pessoas, elas falam assim, nossa, a pessoa é muito enfurecida, essa pessoa não poderia ser assim e tudo mais. Cara, pavio curto. Todas as emoções que nós temos, elas são necessárias. Uma pessoa que ela é muito parada, como que ela... Geralmente ela não alcança coisas que ela poderia alcançar além. Uhum. Porque você precisa da raiva. Então você não pode matar a sua raiva. Você tem que aprender a canalizar a energia certa, né, no tempo certo. Então, assim, a tristeza, cara, pô, aconteceu alguma coisa ruim. Tá lá, eu sou lá, um poste. Cara, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Às vezes, não na sociedade não atual, a atual está até enfraquecida demais, mas a gente vem da geração dos nossos pais que escutou a frase homem não chora, né? Eu escutava isso, homem não chora não, que não sei o quê. Mas, cara, tem momentos que essa emoção é necessária. Sim. Porque você precisa colocar para fora. É um momento de você lavar o que está internamente. Tudo vai como que você pensa aquele exercício que você está fazendo. Só que a gente está no piloto automático. Sim. Então, o que acontece? Cara, eu já me emocionei várias vezes. Você viu na palestra, conheceu uma história de vida e tal. E teve momentos, cara, e não tem como. Tem momentos que é só você com você mesmo, e é assim. Você pode ter pai e mãe morando com você, mas vai ser lá no chuveiro e no seu travesseiro, onde vai ser só você e seus pensamentos. E sim... É bom que você lave o travesseiro, que você misture as suas lágrimas com a água do chuveiro. Por quê? Só que faça o exercício, que é o quê? Eu estou chorando aqui para lavar mesmo, só botar para fora. Então deixa a emoção vir. Vive ela e depois ela passa. Realmente. Depois ela passa. Então, assim, a gente está falando... O foco, lógico, é a gente falar também disso dentro do trabalho. Mas, cara, o trabalho, por mais que a gente fica muito tempo nele, como que eu me preparo para o meu trabalho? Porque você não vive... Você partilha o seu tempo no trabalho, mas você tem uma vida fora do trabalho. Exatamente. Que daí, às vezes está no piloto automático também do quê? Do telefone, no piloto automático do Netflix ou de qualquer stream que existe, né? Netflix patrocina a gente? Não, né? Então não vou falar mais, não. Tá fazendo merchan de graça. Tô fazendo merchan de graça aqui, tá de brincadeira. Aí não, aí você complica nós. Pô, daí tá de brincadeira, pô. Então, ou qualquer stream, a gente fica no piloto automático, tira o celular. Eu lanço um desafio para quem vai assistir isso daqui. Bora. Cara, pega o seu celular, sexta-feira à noite, e deixa ele só lá em cima da mesa, na cabeceira da cama lá, deixa ele no lugar. Isso você só visita ele algumas vezes no dia.
Fica lá. O máximo que você vai poder ficar lá nele é 2 minutos. Pra você ler alguma mensagem importante. Alguma e lógico, urgência. e se alguém te ligar, coisa que é raro isso acontecer hoje em dia. Se alguém te ligar, você atende. Mas não mexe no Instagram, não. Fica sem Instagram. Eu não sou uma pessoa a favor daquelas pessoas que falam, não quero ter Instagram. Cara, pra mim, eu amo Instagram. Então, os meus amigos, as pessoas, sabe, eu sou o cara do Instagram, eu fico comentando a foto das pessoas, eu dou like lá, eu não fico só no scroll, não, nem gosto muito. Mas eu comento, eu brinco, eu zoo tal. Por quê? Porque é uma ferramenta ótima para a nossa inteligência emocional. Porque você interage. Interage, porque, cara, a vida do adulto, ela é um pouco solitária. Sim. Porque a gente já tem um monte de conceito. Sim. Entendeu? Além das responsabilidades. Além de grandes responsabilidades, além de grandes preocupações. Mas muitas vezes a gente tem aumentado demais, né? Cara, uma responsabilidade é só uma responsabilidade. Tem um cara que eu acho que vai te dar entrevista, o Eliezer. Sim. Que eu trabalho com ele. Estamos aguardando ele em janeiro aqui. Tem que um ótimo cara, sensacional. Ele é sensacional. Tem uma moça que trabalha com a gente também, que é a Águida. Ela não é empreendedora não, mas você tem que trazer a Águida aqui, cara. A Águida é sensacional. Realmente. Águida... Simpatia pura. Não, tá louco. Ixi, vai ser disparado aí, ó. Não vou falar não, mas olha, a Águida vai ser um dos melhores aí, uma das melhores entrevistas. E o Eliezer postou uma frasezinha esses tempos para trás no nosso grupo lá, que ele falava assim: se uma situação ela tem resolução, eu vou me preocupar por quê? E se uma situação não tem resolução, eu vou me preocupar por quê? Por quê? Então, não estou falando que a gente tem que ser, igual eu falei, que a gente não pode ter uma emoção ali, o bicho está pegando no trabalho, as coisas não estão legais, tem um colega de trabalho que faz uma brincadeira sem graça. Mas, tá. Como que eu resolvo isso? A minha cabeça, desde muito tempo, ela é muito prática para algumas coisas. Então, assim, eu penso um problema e a minha cabeça só consegue pensar como que resolve. Sim. Então, focado na solução. Então, a Michele sofre muito com isso, a minha esposa. Porque o que acontece? Hoje, a gente acordou um pouquinho mais tarde e tal, eu olhei o pneu do carro dela estava furado. Nossa. Daí, é o carro lá da empresa que ela vai e volta para trabalhar. Daí ela pegou, ela tirou uma foto e ligou pro pai dela. Eu falei, mas que sentido faz isso? Ele não vai ver, ué. Já que você vai ligar para ele, não precisa mandar foto. Entendeu? Só que isso é o meu natural. Sim. É o meu natural. Por muito tempo eu queria... Eu apagava isso. E daí parecia que eu não era eu. Entendi. Daí hoje o que acontece? Você queria anular isso? Eu queria anular, porque pode não ser legal ficar enchendo meu saco. Daí a gente cria isso dentro da cabeça da gente. Cria. Né? Então, daí... De retrair comportamentos que eles podem desagradar os outros. Exatamente. Só que também eu não falei de qualquer jeito. Eu só falei pra ela. Pra mim não faz muito sentido isso aí, não. Não faz lógica pra mim. Não tem sentido. Mas tá, você quer fazer, faz. Não tem treta. Né? Mas vamos ponderar aí pra gente... Senão a gente viaja nos assuntos aqui e não vai trazer muito aí pra dentro do trabalho. Pra contextualizar. Aí, exatamente. Aplicação. Cara, eu acho que a gente podia falar... você já mostrou um pouquinho como que as emoções elas têm realmente uma influência muito grande na capacidade de ações e reações nossa. Decisão. E decisão. Então, assim, no ambiente de trabalho, a gente já falou que é um ambiente que a gente circula e é um ambiente que a gente vivencia muito. Hoje, eu acho que o volume de estresse, por conta da carga, não só horária, mas também pela carga de volume que às vezes as pessoas têm. Você sabe, no seu trabalho você tem o seu volume. Hoje, com marketing, é um volume também muito grande. Sim. Vendas... é um disparado, porque o cara tem que lidar com rejeição, que é uma coisa contínua da vida do cara que está lidando com vendas, mas eu acho que o estresse, cara, e a gente fala ânsia, você tem uma outra palavra para esse adjetivo, mas eu falo assim, é um cenário que as pessoas procuram demais com uma certa ânsia realmente de querer, às vezes, dar soluções sobre tudo, conseguir atingir metas, cumprir metas, lidar com tudo, cara. Então, como que alguém que vivencia um ambiente que já tem a propensão de, às vezes, gerar uma carga de estresse, conseguir realmente poder gerir isso e não deixar isso sobrepesar demais na vida pessoal, que é o que, às vezes, a consequência recai sobre muito, né? O lado pessoal. Eu vou tentar ser
mais simples possível, tá? Porque... e também sem vir com fórmula mágica, né? Nada de receitas. Nada de receita. Porque assim, cara, é muito simples. Eu vejo muito nos meus atendimentos individuais que as pessoas elas não perguntam mais para elas se aquilo ali faz sentido. E tudo na vida também é um ciclo. Sim. Então, se eu quero fazer esse podcast crescer, cara, eu vou ter que gravar com bastante gente. Eu vou ter que fazer bastante coisa. E eu tô abrindo mão do quê? Eu tô abrindo mão, de um dia de feriado, de um tempo e tudo mais. Mas por quê? Porque eu quero que isso cresça. Porque eu quero fazer. Eu tenho que trabalhar. Então, você toma a decisão em fazer aquilo e você se entrega para aquilo e você vai se doar para aquilo. Então, você vai ter que ter o bônus do crescimento, mas tem o ônus também de você pagar o preço. Sim. Então, os ambientes estão muito rápidos. É tudo muito rápido. Sim. É tudo muito corrido. O tempo tem que ser, assim... imediato. É, tudo imediato. A gente quer tudo imediato. Né? Eu jogo poker. Você sabe que eu jogo poker online. Sim. Né? Então, vou usar um exemplo meu. Cara, eu tava jogando só evidência. Agora você joga o seu um pouquinho. Daí, o que acontece? Eu tava jogando lá esses dias. Falei, vou começar a streamar. Vou abrir lá Twitch. a Twitch e vou começar a... Daí, cara, eu fiquei 12 horas transmitindo. Coloquei lá no Instagram. Uns 5 amigos entraram lá, falaram oi, seguiram o canal e vazaram. Mas ninguém ficou lá interagindo comigo. Daí eu finalizei o dia depois de 12 horas. Era um domingo. Fiquei 12 horas jogando e tal. E eu falei, cara, não faz sentido eu fazer isso. É muito tempo, né? É muito tempo, não faz sentido e tal. Mas não fazia sentido pra mim, por quê? Porque as pessoas não ficaram lá conversando comigo. Porque eu vejo as lives dos caras estourados e o chat você não consegue nem ler e tal, não sei o quê. Mas daí eu falei, nossa, você tá muito errado, cara. Na primeira, você queria que isso acontecesse? Não, na primeira vez, o lírio do campo. Só com você tem que ser assim. Você não vai ter que dedicar um ano fazendo isso aí, não. Realmente. Então a gente quer tudo muito rápido. Lá dentro do trabalho é tudo muito rápido. Tudo Sim. é urgente. Irmão, se tudo é urgente, nada é urgente. Se tá urgente é porque você não planejou. Ou porque você fez corpo mole antes. Então, cara, na moral, tem hora que você tem que pegar simplesmente pra situação e pra você e falar assim, na moral, não me enche o saco. Você tem que falar pra você, não me enche o saco. Pô, Sim. tô respeitando o processo. Não tem como. Tem coisa que não tem como. Sim. Daí é com perguntas. Tá, beleza. Tem como você controlar quantas pessoas vão ver os vídeos? Mas tem como você melhorar? Sim. Você pode investir em tráfego pago, você pode fazer um monte de estratégia, você pode falar para um monte de gente divulgar e tal. Mas, cara, esse é o controlável, é você fazer algo, pedir algo e planejar algo. Sim. E daí você vai lançar. E pronto. E manter a perseverança. Daí não é se der certo, é até dar certo. Dentro do trabalho hoje, nessa rapidez, a pessoa ela quer ter um cargo de liderança, mas a primeira briga que tiver dentro do trabalho, como que ela vai gerir aquela briga? Sim. Porque você está lá, vamos supor, você está numa empresa, já aconteceu em empresa que eu trabalho, pessoas que estão na empresa há anos teriam um desentendimento. Daí você vai mandar embora, mas desentendimento nada grave. Desentendimento mesmo, só Discordâncias. Discordância e de falar assim, não suporto trabalhar com essa pessoa. Daí eu peguei e perguntei pra ela, mas o que mudou de 1 hora pra cá? Porque antes disso vocês trabalhavam 1 ano e meio juntos? Tem alguma coisa aqui no meio. Como que você tá olhando? O que tá acontecendo na sua vida? Então, eu trago mais em evidência assim, a parte da liderança, porque eu vivo isso há muito tempo dentro do trabalho, mas e é aquilo que eu falei para concluir, fechar aquela janela que eu fiz da pergunta, né? Mas o que é crescer para você? Se você estiver ganhando 10 mil sendo suporte de alguma empresa, você vai estar feliz? Não, eu queria... Não. Então, às vezes, você está querendo alimentar algo dentro de você que você acha que está preparado e às vezes você esteja e você precisa se preparar mais. Sim. Porque se você ainda não teve a oportunidade, às vezes as pessoas não estão vendo isso em você. Ou você está simplesmente parado esperando as coisas acontecer. Alguém te valorizar. Sim. Irmão, se nem você se valoriza, por que eu vou te valorizar? Boa. Entendeu? Não é... Pra mim é básico isso. Sim.
A gente precisa se valorizar. Então, dentro do trabalho, pô, você é esse trabalho, só existe esse trabalho. Então, o pessoal está falando, mas não está tendo trabalho, não sei o quê, tá difícil de conseguir emprego e tudo mais. Cara, na moral, tem um monte de trabalho. Tem. Só que tem gente que ficou vendendo essa taça. Ficou rico vendendo essa taça. Milionário vendendo taça. Tem gente que ficou milionário vendendo botão de camisa. As oportunidades estão aí, cara. Sim. Só que como a gente tem se preparado para isso? Você está disposto a trabalhar 7 por 7? Uhum. Trabalhar 12 e 36? Entendeu? Sim. E também não é só a quantidade que você trabalha, é a qualidade de tudo que você faz. Você aproveita esses tempos que você está nesses ambientes. Igual que eu citei do poker. No poker a gente chama isso de range percebido. Eu tenho que perceber, ter uma percepção e colocar o que o meu oponente, imaginar a carta que ele tem, pela maneira que ele está se comportando. Então, a maneira que eu estou me comportando hoje, qual que é o meu range percebido? Qual que é o valor que eu tenho gerado? Uhum. Como que eu faço para eu crescer? Sim. Entendeu? Sim. Então, é muito isso. Dentro do trabalho é isso. Uhum. Eu quero... Hoje eu sou igual você... Tem o pessoal da técnica aqui. Então, a gente tem pessoas por trás da câmera trabalhando, uma mega de uma equipe. E daí, o cara que mais... geralmente, o cara que tem o valor, que todo mundo coloca valor, é só no protagonista que está aqui. Só o que apresenta. Você entendeu Mas o cara que constrói por trás. Mas o cara que está atrás da câmera, cara, ele pode ser o melhor câmera e se sentir top. Aí, se ele quiser me tirar, ele me corta. Exatamente. Quem tem ainda o poder? bem que não faz, né? Isso. Quem tem o poder? Uhum. Entendeu? Então, é tudo um conjunto, né? É tudo um conjunto. Cara, Sim. Dentro do ambiente de trabalho, nós precisamos de todas as peças. Precisa, cara. Vai ter uma peça que ela vai ser a que vai ser destaque, porque ela bate meta, mas tem aquele cara que ele é tranquilo, ele traz paz para o ambiente. Ou seja, a empresa é uma engrenagem que precisa de várias peças para que elas façam o mesmo movimento, de forma que cada um mantenha o seu movimento dentro desse compasso. Sim, porque uma empresa, ela é algo criado para pessoas trabalharem, correto? Sim. E qual que é a essência das pessoas? A não ser se conectar umas com as outras. Sim. Você chegar no topo sozinho não é legal. Entendeu? Vai aquilo que você falou, né? A gente se conecta respeitando o território que a pessoa tem. Respeitando o mapa. Uhum. Então, ali dentro do trabalho, então, o que eu quero realizar aqui? Porque às vezes você não sabe. Sim. E daí, a sensação que te gera lá dentro é um espelho da incerteza que você tem dentro de você. Sim. E daí é muito mais fácil culpar o chefe, culpar o colega de trabalho. Realmente. Cara, se o ambiente está ruim, seja você a pessoa que vai transformar aquilo ali num ambiente bom. E se não é para você, vaza. Realmente. Se a empresa que você está hoje não está te agradando, monta a sua. Exato. Mostra que você é topzão, topzona e faz a sua. Exato. E não é com arrogância, é porque você pode. Exato. Porque a vida é uma dádiva e a gente precisa aproveitar aquilo que a gente tem de melhor da vida, que é o tempo. Sensacional. Realmente. Tá, mas a minha vida é pagar boleto. Graças a Deus, filho. Top demais. Se você está podendo pagar é porque alguém te deu crédito e você está comprando e tá top. Qual que é o problema de pagar boleto? Você está consumindo, ué. Você está consumindo, pô. Você está achando o quê? Não, capitalismo aqui, nessa parada. É isso aí. Cara, para a gente avançar aqui no assunto, acho que a gente poderia partir para um fechamento, mas agora sim. Sim, tranquilo. Mas voltado em dois assuntos aqui. A gente não falou, mas por trás de toda empresa tem uma cultura estabelecida por seus fundadores, com seus valores ali fundados. Ou seja, a base de valores que a empresa tem, a cultura que ela tem. Só que as pessoas vêm com culturas diferentes. Sim. Elas vêm com pensamentos diferentes, elas vêm com crenças diferentes. E eu estou falando hoje porque a gente vê que boa parte das pessoas se limitam a muitas crenças. E às vezes essas divergências que geram, a pessoa leva muito para o lado pessoal, em vez de não levar para o lado profissional. Sim. E aí que cria atritos atrás de atritos. E assim, esse é um ponto.
E o outro ponto é, a gente está falando de inteligência emocional, não no sentido de dizer que as emoções elas são ruins, elas fazem parte da gente e não tem como negarmos elas. Sim. Só que a gente precisa entender como geri-las porque ela sabota muita gente para razão sobre várias situações da vida. Sim. Eu falo porque eu já fui sabotado pelas emoções e a gente é sabotado diariamente. Porque a gente está sujeito a diversas circunstâncias e momentos variáveis. Cara, como que a gente pode lidar com as emoções de um jeito que ela não venha dominar a gente? Qual seria o maior, vamos dizer assim, o maior fine para a gente poder perceber que uma emoção está dominando a gente e como às vezes confrontar ela no sentido de gerenciar ela e direcionar ela para algo específico e benéfico? A nossa ambiência é muito importante, o ambiente onde a gente está. Sim. Então existe algo que se fala aí que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso é verdade. Você pode reparar que se você fizer uma nova amizade e você conviver muito com essa amizade, você vai ver você falando frases que seu amigo fala. Sim. Né? Então isso acontece mesmo. Então, hoje, se você se mantém dentro daquele ambiente, e não estou falando para riscar pessoas, excluir pessoas, não tem nada a ver com isso. Porque existem pessoas, cara, que elas são importantes ali de como elas são. Porque as pessoas, elas vão entregar aquilo que... o melhor delas. Uhum. Mesmo que o melhor delas não seja tão legal assim. Mas para mim, é buscar treinamentos. É buscar estar com pessoas. É buscar estar em locais onde se fala disso e você vai aprendendo a... Como que eu lido com a rejeição? Uhum. Ah, mas eu não posso... Então você vai para um treinamento, igual tem vários treinamentos aqui em Franca disso, Sim. várias empresas e tudo mais, que trabalha inteligência emocional. Uhum. Ah, mas é R$2.000 um curso? Tá, mas quanto que custa a sua transformação de vida? Sim. O quanto que isso vai te gerar de ganho sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Vai melhorar o relacionamento dentro da sua casa, vai melhorar seu relacionamento com as pessoas, vai melhorar o principal relacionamento que tem que ser melhorado hoje na maioria das pessoas, que é o quê? O seu relacionamento com você mesmo. Sim, o intrapessoal. Então, mas se perguntar, se fazer perguntas também é interessante. Sim. Ah, não tenho nada para investir. Cara, hoje o YouTube, irmão, nossa senhora, uma mega de uma ferramenta. Sim. Entendeu? E pode ir lá no meu Instagram também, que eu sei as pessoas certas que você pode começar a assistir que vai melhorar. Vai. Só que daí, ao invés de ver meia hora de Instagram, você diminui, tira, tipo assim, tá vendo 3 horas de Instagram por dia, pega meia hora todos os dias e vê, pode ser o mesmo vídeo de motivação que você gosta, vê ele 90 dias seguidos. Se você não sair transformado, se você não tiver com a gestão melhor de emoção, velho, eu troco de nome. Não tem como. Sim. Então, assim, Felipe, qual que é o seu maior case de sucesso? Irmão, pra mim sou eu. É igual o Cristiano Ronaldo fala, posso não seres o melhor, mas se eu não pensar que sou, eu nunca serei. Realmente. Cara, é isso. Eu sou um ser humano igual você. Existem seres humanos que, tem alguns problemas psíquicos, algumas coisas assim e tal. Mas, cara, quem criou a gente, pelo menos pra mim e pra você, deu cara, as mesmas coisas. Uhum. Nós falamos, ouvimos, enxergamos. Biologicamente somos iguais. Igual, pô. Uhum. O que vai diferenciar ali é a maneira que a gente lida com as coisas, os traumas, as coisas que a gente aprendeu e tal, beleza. Mas, cara, se um ser humano pode fazer, eu também posso. Sim. E eu tenho que acreditar nisso. Realmente. Então, a gestão dessa emoção, ela vem com coisas simples. Se faz pergunta pra você. Pô, a vida que eu tô vivendo hoje faz um grande sentido? Então, daí vem a segunda pergunta então, o que eu preciso de fazer para que ela faça sentido? O que eu preciso de fazer? Porque a gente reclamar do mundo, e você escutou isso na minha palestra, a gente reclamar do mundo é fácil. Sim. Mas a gente ser o agente principal para transformar ele, também velho. É só uma decisão. Sim. Que começa hoje, começa agora. E ela tem que se manter todo dia. Então, Contribuintes da vida, né? Cara, eu só sou um ser humano. Uhum. Os caras que estão no topo, que estão lá, que a gente vê, que a gente admira, cara, só são seres humanos. Sim. A gente pode chegar. Só que é a terceira pergunta sempre. Eu quero pagar o preço? Porque, cara, o Instagram, e eu falo isso muito pra Michelle,
é que a gente só posta o que a gente quer. Sim. Então, assim, quero melhorar a inteligência emocional e minha tomada de decisão dentro do trabalho. Cara, para uma hora e observa. Busca um mentor, busca uma mentoria, fazendo um jabá aí. Sim, aí vai chegar nessa parte. Mas busca uma mentoria, busca conversar com alguém, tenha pessoas que você se inspira, mas não coloca a pessoa como um semideus, não. Sim. Como se ela não pudesse errar, e na primeira vez que ela erra, que ela te decepciona, você pega e risca ela. Não, isso aqui não presta. E as pessoas têm essa pretendência de usar demais as outras pessoas sem ter esse entendimento de que é um ser humano. Fazemos parte da mesma classe. Então, assim, cara, hoje eu me preocupei em não ficar trazendo muita linguagem técnica. Porque pra mim, cara, é uma conversa. Sim. E é isso, é essa simplicidade. Felipe, mas isso vai transformar? Cara, eu era muito tímido. As pessoas não me percebiam. Na cidade que eu nasci, lá em Cristais, eu era conhecido como o irmão da Bruna. Não tinha nem nome. Nem nome, pô. O irmão da Bruna. Daí, quando eu comecei a ir lá, eu virei marido da Michelle. depois de adulto. Daí, agora eu falo pra caramba. Aí acabou. Daí, agora eu sou o Felipe Durães. E a Michelle é a Michelle, e a Bruna é a Bruna, e tá tudo bem, pô. Mas isso foi um trabalho. Sim. Cara, tem um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim. Eu trabalhava numa gráfica na época. Eu fiquei... Dale Carnegie. Dale Carnegie, isso. E eu fiquei 8 meses escutando esse livro todos os dias úteis, das 7h12 às 5h30 da tarde. 8 meses escutando a mesma coisa. Decorou. Realmente. Ele e o Monge Executivo. Eu ficava o dia com Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e à noite eu colocava o Monge Executivo para eu dormir e treinar o meu inconsciente. Porque um dia eu vi que é assim, o nosso inconsciente, na PNL a gente não chama de subconsciente, isso não existe. É inconsciente. A nossa parte inconsciente, porque nós sempre usamos 100% do nosso cérebro. Coisas estão no nosso consciente, coisas estão no nosso inconsciente, mas ele não para. Daí o que acontece? Eu vi uma vez que a gente pode treinar o nosso inconsciente. Porque, lógico, como que um bebê sente as coisas na gestação e ele nasce com algumas coisas? Você fala, é impossível. Mas é possível, já está ali, já está o cérebro sendo formado, né? Sim. E o que acontece? Eu falei, cara, vou fazer um teste. Qual que é a chance de não acontecer uma coisa boa disso? 0. O máximo que pode acontecer é eu estar escutando aqui e não gerar nada. Cara, mas vou te falar sinceramente. Tem um amigo meu que uma vez ele falou pra mim, Felipe, eu li o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e agora eu te entendo. Caramba. Cara, você é o livro, pô. As suas atitudes e tudo mais. Porque na época eu tava no auge disso aí. Eu tava ouvindo muito e tudo mais e tal. Eu tava aplicando já. Eu tava aplicando no meu inconsciente. Eu tinha ideias e tudo mais e tal. Então, cara, hoje eu trabalho muito nessa parte do criativo. Eu vejo muito stand-up. Sim. Por quê? Porque essa resposta rápida, genuína e verdadeira. Sim. E tá lá. A espontânea. Então, você quer melhorar isso? Você quer melhorar o seu território? Aqui, ó, sua mente? Cara, coloca coisa boa aí. Sim. Para de escutar essas músicas horríveis, que na verdade nem são verdadeiras canções. É um monte de batuque, as músicas que a gente tem hoje. Eu não vou falar não, gente. Eu gosto. Sim. Eu gosto de escutar, não parece não, mas eu gosto de pagode, eu gosto de rap e tudo mais. Eu gosto dos negócios meio assim. E ao mesmo tempo eu também estou escutando uma música clássica. Mas investe um tempo em escutar um bom audiobook. Alimentar seu cérebro com coisa boa. Com coisa boa. Porque, sim, senão, aqui, ó, você vai ficar só gerando cobrança em cima de cobrança pra você. E é o que o cérebro absorve, né? Exatamente. Ô Felipe, pra gente finalizar, vamos falar um pouquinho na prática aqui, pra gente fazer já o jabá. Sim. O que efetivamente hoje o Felipe Durães, com toda essa bagagem que você adquiriu e que você
para a sua própria vida aplicou muito mais e hoje você consegue convergir na questão de compartilhar tudo isso para as pessoas. Como que você hoje desenvolve trabalhos voltados para empresas, né? Como que são os treinamentos? A gente acabou de pontuar a importância e a relevância de treinar as pessoas, principalmente sobre as emoções e sobre tudo que elas vivenciam. Como que é o seu trabalho? Qual que é o desenvolvimento que você desenvolve na prática? Eu acredito muito que por trás de um CPF, por trás de um CNPJ, sempre existe um CPF que precisa de cuidado. Sim. Porque a jornada do empreendedor ela é muito solitária. Então, o meu foco principal é fazer com que a pessoa verdadeiramente se enxergue ali dentro daquele CNPJ. Né? Então, beleza. Mas o que você quer? O que você precisa? Você verdadeiramente quer dar esse passo além? Você pensou, planejou e tudo mais. Então, o trabalho hoje voltado para a empresa é trabalhar as pessoas que ali compõem todo aquele ecossistema, sabe? Então, hoje eu trabalho essa parte, né? Eu tenho investido também, agora que eu estou soltando um pouco mais, estou criando algumas coisas e tal. Então, estou numa parte bem criativa, vamos falar assim. Então, eu estou preparando materiais para dar palestra para os funcionários. Daí eu tenho. Porque dentro da empresa a gente tem hierarquia. Sim. Então, os conflitos que uma pessoa que está ali fazendo os trabalhos estão executando mesmo o trabalho do dia a dia, é diferente da maneira que o chefe lida e vê. Sim. Então, tem o trabalho do empresário, dos líderes e dos liderados. São poderes diferentes. São poderes diferentes. Então, o grande trabalho é harmonizar tudo isso para que produza mais. Sim. Para que todos estejam trabalhando, utilizando 100% do que pode e do que precisa para verdadeiramente alcançar o ápice, que tá na capacidade máxima de produção, mas pensando nessa parte da excelência, sabe? Do crescimento. Então, hoje na parte de empresa é isso. Eu já trabalhei com algumas empresas, daí por um tempo eu foco hoje na empresa que eu trabalho, né? Então, assim, como eu tenho lá um cargo de liderança, então tem os liderados e tudo. Já faz algum certo tempo que das empresas que eu passei a parte de liderança. Então é isso, cara. A gente tem que tirar o melhor das pessoas. Sim. Né? Mostrar para que ela se sinta útil e tudo mais. Então coisas relacionadas a isso. A produtividade aumenta quando você sabe realmente lidar e valorizar o seu pessoal. E não só o produto que você está desenvolvendo para a empresa. Creio que é exatamente isso. Você definiu até melhor do que eu. Aprendendo com o Felipe Durans. E, cara, é assim. É o compartilhamento das ideias. É você verdadeiramente mostrar para a pessoa ali que ali é o lugar dela. E se ali não for o lugar dela também, que ela possa encontrar o lugar dela, né? Sensacional. E, assim, o que eu mais trabalho hoje, que eu tenho mais trabalhado, são as mentorias individuais. Né? Então, esse produto das empresas, ele é um produto que está saindo da incubadora. Como eu tenho 10 anos de carreira, eu já trabalhei, mas agora está tudo mais moderno. Então, existem diversas ferramentas. Eu apresento muitas ferramentas. Sim. Então, você sabe, você quer agendar uma reunião comigo, você vai receber um link lá. Agende uma reunião com o Durans. Eu tenho a minha agenda do horário comercial e a minha agenda do horário que não é comercial. Sim. Daí eu mando para a pessoa não precisa perguntar a hora que ela pode falar comigo. Ela escolhe. Ela escolhe lá, eu recebo a notificação no telefone e fala, tem uma reunião tal hora. Acabou. Pronto, acabou. E se eu tenho um compromisso pessoal, mas a pessoa não vê o que eu estou tendo, mas ela... Então, cara, são ferramentas que facilitam a vida. Sim. Então, eu utilizar a tecnologia para otimizar os resultados. Sensacional. Eu vou deixar o convite para vocês que não conhecem, pelo menos acompanham o canal dele. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho o Felipe Durans, é só você seguir lá no YouTube. É esse nome mesmo, tá? Vai estar inclusive aqui na descrição do nosso vídeo, então fica fácil você achar o canal dele. É um canal que não tem dificuldade para achar. E aí você vai conseguir... É único. Você vai conseguir vislumbrar um pouquinho como que ele faz e desenvolve as mentorias, um pouco das abordagens, dos assuntos que ele também realiza. Eu tenho que alimentar meu YouTube, eu tenho que ser sincero. Eu tenho muito conteúdo lá de um certo tempo. Trago muitas coisas novas. Mas já tem muita coisa lá. Nossa, tem mais conteúdo. De 300 vídeos lá. Tem muito conteúdo. Pessoal, eu quero só agradecer ao nosso convidado pela participação sensacional. A gente compartilhou um pouquinho um assunto que é só uma parcela do que esse cara tem, que ele tem de conhecimento e tudo que ele já agregou de bagagem na vida dele. Mas eu acho que ficou muito válido o que a gente colocou aqui, Felipe, principalmente porque é um cenário que vai se mudando.
o ambiente de trabalho está mudando muito, principalmente com a influência da tecnologia, e a tendência é realmente mudando muito, e principalmente por conta das diversidades. Nós somos um país de diversidades gigantes de culturas, então ficou muito válido, você deu para fazer um selamento aqui sobre que a inteligência emocional é você realmente poder aprender a gerir as suas emoções e não deixar ela te sabotar, e você conseguir, pessoalmente, você entender que você é um produto de si mesmo e não só de um comércio, de uma empresa, mas a gente é um produto de nós mesmos, a gente precisa valorizar esse produto de uma forma que a gente consiga compartilhar o que a gente tem de bom nos lugares que a gente vivencia. Com certeza. Meu amigo, gratidão pela sua presença. Tamo junto. Tamo junto. E fica a dica para você, quiser contratar esse cara, o contato vai estar na descrição aí, para as mentorias, para as palestras. Digo para vocês que as palestras dele é pressão mesmo, pressão total, mas é pressão para fazer você sair realmente, para você se libertar. Então, não é aquelas, vamos dizer, aquelas fábulas de coaches, aquelas coisas que talvez parecem uma coisa muito mentirosa, na verdade, são mentorias profundas que realmente faz, igual ele falou, você se despertar para si. Então, galera, agradeço vocês que estiveram nos acompanhando nessa edição hoje. Agradeço aqui, inclusive, a um parceiro nosso, que é a Bart Gestão Tributária, que sempre está conosco fazendo presença no podcast, uma parceria muito forte com a gente aqui desde o começo. E eu quero convidar você para estar conferindo o próximo episódio do Iso É Podcast. Fiquem ligados que a gente vai trazer para vocês muito mais conteúdos aqui no nosso Iso É Podcast.